Olá, ouvintes! Antes de começar o episódio, eu venho aqui falar sobre a viagem que o professor Moreno vai fazer agora para a Grécia no começo de abril. Ainda há algumas vagas na turma e a gente reforça aqui o convite, caso você queira, caso tenha interesse em acompanhar. É uma viagem incrível, organizada pela Porto Brasil Viagens, que contratou o Moreno para ser o guia dessa imersão fabulosa no mundo dos mitos. O grupo vai passar pelos lugares mais fascinantes da Grécia Antiga e o professor vai junto, contando as narrativas que marcaram cada um desses locais. Eu fui a essa viagem no ano passado e digo com total tranquilidade que ela transformou a minha relação com a cultura clássica e eu recomendo muitíssimo. E é uma recomendação sincera, viu? Eles não nos pagaram nada, isso aqui não é um publi. O link para saber mais está na descrição deste episódio. Olá, amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio haverá material extra, textos, vídeos e áudios de acesso exclusivo para os apoiadores. Aliás, precisamos desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Nesse episódio, vamos ver os amores mortais de Afrodite. Quais foram os homens que fizeram a nossa deusa perder a cabeça? No episódio de hoje, nós vamos ver os relacionamentos que Afrodite teve com mortais. Seriam dois, os mais famosos, mas eu vou acrescentar depois um terceiro, como você vai ver. Para começar, Afrodite era considerada a responsável por toda aquela promiscuidade dos deuses. O próprio Zeus dizia: tu é que me fazes procurar mulheres na terra. Até porque essa relação era considerada, não era pelos deuses, é claro, mas pelos pensadores depois, como uma relação desigual. Os deuses não deveriam se relacionar com mortais. Haveria uma espécie assim de quebra de hierarquia. Não é vista, esse tipo de relacionamento não era visto com bons olhos. E há uma razão também alegada, isso mitologicamente, que esses relacionamentos davam aos deuses filhos mortais. Ou seja, os filhos que eles tanto prezavam, se nascessem deles com uma mulher, ou de uma mulher com uma deusa com um homem, seriam filhos que não teriam o básico que o Deus tem, que é a imortalidade. Então, por causa disso, Zeus tem uma certa crítica a Afrodite. E ele a teme, é claro, porque ninguém escapa ao poder do desejo. E ele resolve, então, muito didaticamente, aplicar a ela o mesmo remédio. Vai fazer com que ela se apaixone por um mortal, até para não ter depois oportunidade de ter aquele sorrisinho que ela tinha, um pouco de ironia zombeteira dos deuses que tinham se envolvido com mulheres aqui do mundo de baixo. O escolhido vai ser o Anquises. Aliás, é como se alguém tivesse escrito, compilado a mitologia, porque há ligações importantes em todos os mitos. Anquises, porque vai estabelecer uma relação desde já com Troia. Portanto, depois, quando vier a guerra de Troia, Afrodite está envolvida já num território que ela conhece. Anquises, que vai servir de lição, portanto, segundo acha o Zeus, você vai ouvir a história e acho que vai concordar comigo que não é tanta lição assim. Mas o Anquises era belíssimo, a beleza, né, é fundamental para o grego. E é um pastor, como também os outros príncipes são pastores, lá no Monte Ida, que é aquele monte que vai ser tão importante na Guerra de Troia. Lembra de onde Zeus vai assistir aos combates, onde Paris também era pastor. Então Anquises, que é filho de Príamo, filho do rei de Troia, ele é um pastor que cuida com os seus colegas de certos rebanhos lá em cima do monte. O Zeus dá um jeito de Afrodite ver Anquises. E o ver, na mitologia, é o princípio do desejar. E ela fica, claro que por influência de Zeus, que ele também pode fazer isso, ela fica completamente perturbada quando vê o Anquises. O que ela faz? Muito femininamente, ela sai correndo, se afasta, vai até o Chipre, um dos seus
quartéis generais, e lá ela convoca as suas assessoras, as graças, para fazer uma maquiagem perfeita, para banhá-la, para trazer roupas estonteantes, e ela se prepara de uma maneira assim irresistível. Isso, claro, está dentro do papel dela. Vamos lembrar que no nascimento dela, seja qual for a teoria que a gente escolha, que ela nasceu no mar ou que ela é filha de Dione e Zeus, a sua chegada ao Olimpo é uma chegada onde ela fascina pelo número de joias, de brincos, de pulseiras, de colares no seu belíssimo pescoço, entre os seios. Ela é a deusa também faceira, a deusa produzida. Então ela vai, tipicamente já pensando na conquista, na sedução, ela vai até a sua casa, que seria Chipre, uma das casas dela, e vai se banhar com um óleo perfumado, vai se vestir com roupas riquíssimas, vai pôr muito ouro, muitas pedras e vai correr em direção a Troia. Na verdade, não vai correr. Aqui, nós estamos usando aqui um dos hinos homéricos. Os hinos homéricos já apareceram vários, no material exclusivo sempre tem. Não necessariamente foram escritos por Homero. Acha-se até que não foram, mas são chamados assim porque eles têm uma coerência e são mais ou menos contemporâneos. Então, nesse hino Afrodite, há uma narrativa em detalhes do que ela faz. Então, ela voa, curiosa observação, ela voa rapidamente para Troia, onde está o Anquises, porque ela está impaciente por encontrar aquele homem que a fascinou. Ela vai até o Monte Ida, e assim que ela chega ao pé do monte, ao sopé do monte, ela passa por animais selvagens. Naquele tempo, na descrição que se faz, havia animais selvagens na Grécia. Inclusive, havia ursos, havia leões, o leão foi extinto da região depois, lobos. Então ela passa por esses animais que praticamente a recebem, a acolhem. Assim como ela foi acolhida no Olimpo, na descrição da sua chegada oficialmente ao Olimpo, assim ela é acolhida pelos animais e ela então, sorridente, porque ela é a deusa dos sorrisos, inspira neles também o desejo e eles passam a copular assim, não vou dizer selvagemente porque eles são feras, mas todos eles freneticamente na sua passagem. Ela vai deixando um rastro de sensualidade, de sexo no seu caminho. Bom, nesse momento, quando ela chega, Anquises está sozinho numa cabana, numa choupana de pastores. Os demais saíram com seus rebanhos e ele, não sei se já com uma intuição, está atirado lá numas peles de animais que servem de leito, tocando a lira, sonhador, sem saber quem vai chegar. Ela, quando se aproxima, ela toma certas cautelas. Ela, para começar, diminui a sua altura, para ficar da altura normal. Nós vamos ver nesse hino que há um detalhe que mostra realmente aquilo que eu tinha dito no primeiro ou no segundo episódio, os deuses são bem mais altos. Então ela vai para a altura normal e se apresenta como uma moça sozinha, belíssima, que vai falar com ele. Ele fica intimidado porque ele, mesmo que ela esteja com uma estatura habitual, ela tem uma beleza tal e o manto rico que ela está, bordado de flores, os broches, brincos e colares, ele fica, evidentemente, chegando assim numa choupana de pastor no alto do monte, onde só tem animais selvagens e as ovelhas, ele fica com a ideia claríssima que ela é uma deusa. Ele se assusta, embora esteja fascinado, esteja enamorado já daquela imagem, até porque ela vem sorridente, ela vem aliciadora, ela vem sedutora. Ele diz que, olha, deve ser uma deusa, não sei qual, você deve ser, ou talvez uma das entidades. Ele começa a balbuciar, mas tentando descobrir que Deus ela é. Ele tem certeza que ela é uma deusa, ele está meio amedrontado. E até já que ele está diante de uma divindade, já que uma divindade veio bater na porta dessa choupana, ele já automaticamente começa a fazer promessas e pedidos, que é o que seria normal diante de um poder divino. Então ele promete, diz, não, eu estou disposto a fazer um altar
num lugar bem alto, no alto de um monte, para que todos vejam bem de longe. E prometo também fazer sacrifícios em teu nome em todas as estações. Haverá um sacrifício especialmente, ele vai cultuá-la. Ele não sabe quem é, mas está garantindo já respeitosamente, porque eles têm medo de que esse contato sempre redunde num prejuízo na parte mais fraca, que é o mortal. E já que estamos prometendo, ele vai pedir também. Então ele pede a ela que interceda no seu futuro para ele ser um bom cidadão, que os troianos o representem, que ele tenha filhos valorosos e que, por favor, deixe ele viver até a velhice, uma velhice digna, aproveitando, gozando a luz do sol, respeitado por todos. Ele se comporta como se estivesse praticamente diante de uma estátua de um templo. E ela está ali, vivíssima, né? Vivíssima. Afrodite o tranquiliza. Ela diz que ela veio ali para casar. Então ela conta uma história meio sem pé nem cabeça, mas evidentemente numa hora dessa o Anquises está disposto a acreditar em qualquer coisa, de que ela era filha do rei, um rei conhecido, que é um reino vizinho, e que tinha muitas irmãs, e que estavam na idade de casar, e que Hermes, o próprio Hermes, né, o mensageiro de Zeus, tinha vindo arrebatá-la pelos ares, levou-a, não sabia para onde, e ele disse: tu vais casar com Anquises, que é lá de Troia, e tu vais dar bons filhos a ele. Então, por isso ela estava ali. E que ela prometia que seria uma excelente esposa e que ele podia até mandar um recado para os pais dele, dizendo que tinha uma nora que ia se comportar como filha deles e que pedia que ele também mandasse um mensageiro para os pais dela, dizendo que agora ia se unir a ela pelo laço do matrimônio. O Anquises não sabe muito bem se acredita, mas ela diz: e tu vais me possuir agora. Porque ela está realmente ardendo em desejo, né? A Afrodite está sendo provado que ela não é acima de tudo. Acima dela ainda existe o próprio amor e o desejo. Bom, o Anquises não tem o que fazer, né? Ele tem que acreditar. Ela parece ser convincente, embora seja demais, né? O Anquises, como um bom grego, desconfia de tanta esmola. Ele a toma pela mão, é uma cena muito delicada do hino. E Afrodite volta o rosto para o lado, baixa os olhos, envergonhada. Talvez legitimamente envergonhada, porque ela está realmente sentindo uma forte atração pelo Anquises, ela está apaixonada pelo Anquises. Essa paixão vai durar pouco tempo, mas ela estava experienciando aquilo que ela normalmente causava nos outros. E ele então a coloca delicadamente em cima daquelas peles, né? Tem uma pele de urso, inclusive, e despe-a com cuidado, tirando todos os brincos, tirando os broches, tirando os braceletes, soltar assim, havia uma espécie de um cinto, que era o cinto que toda a donzela levava, que ao ser desamarrado aquele cinto, era uma espécie de símbolo da sua entrada no mundo da mulher adulta, ela ia ser desvirginada. Ele solta o cinto, tira-lhe o manto, e então, diz o próprio hino, pela vontade dos deuses e pelo destino, ele deita com ela, um homem imortal com uma deusa imortal, sem saber muito bem o que ele estava fazendo. O próprio hino diz isso, ele vai levado para uma espécie de nuvem de sensação, tomado para aquele delírio que seria sentir o amor de Afrodite por ele. É feito tudo o que se pode fazer e Anquises dorme. Lembro daquele episódio em que a Hera também seduz Zeus no alto do Monte Ida, que esse monte parece estar movimentado. Também ele vai dormir, se bem que lá, como vocês lembram do episódio, ela pede o auxílio do deus do sono, o Hypnos, que entra, né, para deixar os Zeus dormindo. Enquanto ele dorme, Afrodite acorda primeiro. Afrodite é uma mulher que funciona em 220. Enquanto ele está dormindo, Afrodite vai se vestir, se montar, como se diz, com todo o seu brilho, volta à sua estatura, tanto que diz o hino, a sua cabeça quase toca no teto da choupana agora, ela cresce,
O mito não vai te explicar se as roupas também crescem juntos, porque quem perguntar isso não merece ouvir mitologia. E aí, pronta, ela sacode o Anquises. Já se vê que o amor já passou, né? O que ela queria, ela já teve. Foi uma experiência, vai ser inesquecível para ela, vai marcar a vida dela. Ela acorda o Anquises, e o Anquises, quando acorda, enxerga aquela figura. Agora, no esplendor da sua divindade. E imediatamente ele baixa os olhos, ele cobre a cabeça com um manto. Ele não suporta o olhar dela. Um mortal não suporta o olho direto, assim. Se fosse jogar sério, ele ia perder sempre. Então ele tapa a cabeça e pede piedade. E diz que desde o início ele tinha dito, e ela que tinha convencido que não, ele não era culpado, e que poupe ele, porque ele sabe que todo aquele mortal que deita com uma deusa nunca mais vai ser saudável. Ele vai ter a sua saúde abalada, ele vai ficar um homem prejudicado. O hino não diz, que é um hino, né, se ela ri ou não, mas ela diz: olha, belo Anquises, não precisas te preocupar. Os deuses gostam de ti. Eu gosto de ti. Aí ela confessa expressamente que ela está um pouco entristecida, está um pouco abatida pelo fato de ter deitado com um mortal. O Zeus realmente conseguiu o que queria. Ele meio que fez a crista de Afrodite baixar. Ela se sente um pouco enjoada com isso, talvez arrependida. Bom, diz ela, mas nós vamos ter um filho. E esse filho vai deixar uma linhagem célebre, como tu queres, entre os troianos. Ele vai se chamar Enéas. E nós vamos cuidar dele, separadamente. Tu vais dizer que esse menino é filho de uma ninfa. Jamais vai dizer que é meu filho. E eu vou mandar as ninfas criarem um menino até a idade que ele vai ser entregue a ti. E tu nunca serás castigado, nunca sofrerás nada, desde que tu não comente o que houve hoje aqui. Bom, o Anquises passa a ser pai de um futuro herói, vai ter tido essa experiência única do mortal, vai passar a sua vida inesquecível essa noite ou essa tarde. Mas é óbvio que sempre é difícil manter um segredo desse tamanho. O segredo tortura, cresce, e um dia, talvez pelo vinho, muito tempo depois, ele vai, como eu já comentei aqui num episódio anterior, ele vai se gabar de ter dormido com a própria Afrodite. Nesse momento, Zeus, que tinha acompanhado tudo, porque ele que armou essa armadilha para Afrodite, Zeus o atinge com um raio. Não mata, mas deixa um lado paralisado, todo paralisado, e ele vai se tornar um inválido para sempre. O Enéas, o filho deles, por isso, quando estourar a guerra de Troia, ele vai ser um dos mais importantes guerreiros, um dos únicos que não é filho de Príamo, como Heitor, como Deífobo. E Enéas vai ser sempre assessorado, protegido pela mãe. Quando a Troia cai, já mencionei também aqui, todos os guerreiros são passados no fio da espada, ou morrem defendendo Troia, mas ele é protegido por ela e consegue escapar para os navios que vão zarpar em direção ao que hoje seria a Itália. A cena, que é uma cena clássica, o Anquises não pode caminhar, está paralisado, o Enéas o põe no ombro, o filhinho dele, o Ascânio, segura pela mão, às vezes o menininho segura na perna dele, e eles vão avançando em direção ao mar, escapando no meio do incêndio, e dizem que as chamas se abriam para eles passarem. Seria Afrodite protegendo, na verdade, o Ascânio, o Anquises, o filho e o neto dela, que é o Ascânio, que atravessam e vão em direção a que seria a Península Italiana, onde diz depois a lenda, o Virgílio, que aproveita a história da Ilíada, vai fundar Roma, etc, etc. Então, claro que esse amor por Anquises não foi um amor durável. Ela talvez tenha amado muito mais o filho, o Enéas, que ela vai proteger sempre. Mas o Anquises, como se vê, ela nunca mais o procurou, nunca mais telefonou, não se importou muito com ele. Ela cedeu ao seu próprio remédio, mas
controladamente. No material exclusivo, você vai ver um grupo de mármore do Bernini, que é, né, o rei da escultura do mármore, que faz o conjunto dos três, constariam o pai, o filho, que é o Enéas, e o Ascânio, as três gerações caminhando, né, então, em direção à liberdade. Bem, o segundo amor de Afrodite, esse talvez tenha sido bem mais intenso, embora seja uma história um pouco mais tardia, é o amor de Afrodite por Adonis. Bom, Adonis tem uma história anterior, que também é importante. Há um rei chamado Cinyras e tem uma filha chamada Mirra. Tem versões que vai aparecer com o nome de Esmirna, mas nós vamos usar a versão do Ovídio, né, que o nome dela é Mirra, por razões até que você vai compreender. E ela, essa moça que é belíssima, comparam-na com a beleza de Afrodite, aqueles erros que a gente conhece, que despertam um pouco a má vontade dos deuses e depois até a vingança. Ela não cultua a Afrodite, ela despreza a Afrodite, talvez por razões que nós vamos entender agora. Intimamente ela não cultua e verbaliza isso, e a Afrodite resolve castigá-lo. E o castigo de Afrodite é sempre um castigo por via amorosa. Ela faz a Mirra se apaixonar pelo pai. Ela se apaixona pelo pai, sofre com isso um monte, não sabe que é um amor impossível, que é um amor não natural, amor que é contra a civilização. O incesto não é tolerado também na Grécia. E ela então pensa em se matar. A única solução, ela vai se matar. Mas ela tem uma ama que a criou desde pequenininha e muito perspicaz, que nota que ela está muito perturbada, a moça. E um dia ela entra de repente no quarto e ela está amarrando uma corda numa das travas do teto, uma das vigas do teto. Vai se enforcar. E a ama fica desesperada, tira ela dali e diz: não, tu vai me dizer o que é, nada é pior que a morte, já que tu ia morrer. E aí ela, por indiretas, porque ela não tem coragem de dizer, coitadinha, ela diz: eu não posso mais viver, eu estou apaixonada pelo meu pai. Aí a ama tem um lampejo e diz: não, mas isso não se soluciona. Ela resolve, parece uma daquelas amas de Shakespeare, né? Ela resolve fazer um subterfúgio. Há um festival feminino, daqueles festivais que só as mulheres podiam participar, não sei se é dedicado a Deméter, é uma dessas divindades femininas, e a mãe de Mirra vai passar 7 dias fora de casa, ou 9 dias, não importa. E a ama aproveita para falar com os Cinyras. E diz: olha, majestade, tem um problema um pouco delicado, mas eu quero trazer para que o senhor julgue. Tem uma moça muito bonita que está apaixonada pelo senhor, mas que tem vergonha, mas que gostaria muito de se aproximar, quem sabe passar uma noite, se ela puder ficar incógnita, se ela não quer mostrar o rosto porque é de uma família conhecida e tal, e ela não... Aí o rei talvez tenha bebido um pouco, a mulher fora de casa, dá uma fraquejada, aí diz: não, então me traz ela aqui de noite, mas tem que ser no escuro. Não, eu espero no escuro. A cena, quem quiser leia, talvez até eu coloque no material exclusivo das Metamorfoses do Ovídio. A cena é chocante e ao mesmo tempo fascinante, a maneira como o Ovídio descreve as hesitações da menina se aproximando dos aposentos do pai, e a ama ajudando a entrar, e aí o pai fala com ela com uma voz amistosa, como talvez falasse para a filha dele. É um jogo assim de equívocos, mas ela dorme com o pai. Dorme com o pai, e assim durante 7 noites ou 9 noites. E o Cinyras está encantado, ele está completamente perturbado com aquela paixão, com aquele amor novo, e resolve descobrir quem é. Pensa ele: eu vou levar as últimas consequências, vou casar com essa mulher. E quando ele manda ver luz, isso é comum, né? Vai aparecer também na história do Eros e Psique,
o amante ou a amante escondida à noite que de repente se revela. Ele vê que é a filha. Ele vê que é a filha e, desesperado, pega a espada e sai correndo para matá-la. Vai matá-la, vai se matar, ele não sabe o que vai fazer. E ela foge, também desesperada, e se põe fora do alcance dos Ceniras. Vai lá longe, em terras longínquas, já grávida do pai. E ela sofre, chora e pede que os deuses, porque o pai vai atrás dela, perseguindo sempre, pede que os deuses a tornem invisível. É evidente que os deuses se apiedam dela, não a tornam invisível, mas a transformam numa árvore. Uma árvore que vai ser a mirra. Mirra é aquela árvore cuja resina é olorosa, perfumada, serviu como um tipo de incenso, inclusive. Quem lembra dos Reis Magos? Os Reis Magos, quando vêm saudar o nascimento de Jesus, trazem presentes: ouro, incenso e mirra. Aí, então, ela é uma árvore grávida. E é óbvio que o tempo vai passando, a gestação avança, e chega um dia não tem mais como reter a casca da árvore, o conteúdo da árvore. E o deus, ou os deuses, a deusa do parto, na Grécia seria a Ilítia, aquela que nós já vimos atuar sempre ajudando a Hera e sendo a deusa dos partos. Em Roma, se não me engano, era a Lucina, não importa, mas a deusa do parto vai lá e coloca a mão sobre o tronco que está entumecido, o tronco está barrigudo, pronuncia as palavras mágicas do parto, que só os deuses sabem, e a árvore se abre em duas, abre uma fenda e libera o nenê. Um bebê lindíssimo. As ninfas, as náiades, o acomodam numa caminha de feno, banham com as lágrimas perfumadas da mãe, que era a mirra, que não vai ver mais o filho, evidentemente. E esse menino, que estranhamente ele é filho da irmã dele com o avô. Que confusão, filho da irmã dele com o avô. E esse menino vai se tornar o grande amor de Afrodite. Como Afrodite era a responsável pelo castigo, ela, passados 5 anos, ela acha que já foi suficiente, né? A mirra já pagou. E o menino é um menino belíssimo. Então Afrodite entrega-o a Perséfone. A Perséfone não apareceu até agora, é a mulher do Hades, o senhor do mundo dos mortos, para que ela crie lá embaixo, dê uma educação fora da vista das pessoas. Ora, é evidente que o tempo passa rápido, os deuses nem sentem, mas o menino cresce e vira um belíssimo rapaz, assim, fora do comum, e Perséfone passa a se interessar muito por ele. Ele vai ficando cada vez mais belo. E Afrodite, ao vê-lo também, imediatamente sente uma coisa diferente, que não foi a mesma coisa do Anquises, por esse jovem, que agora já é um homem jovem, 20 e poucos anos. E as duas deusas começam a disputar o Adonis. Começam a disputar Adonis, e disputa de duas deusas por um homem é uma coisa complicada. Elas vão pedir a Zeus que decida, que apazigue com quem é que ele vai ficar. Se ele vai ficar lá com a Perséfone, se vai ficar com a Afrodite. Claro que a Perséfone não tem a mesma chance que tem a Afrodite. Primeiro, porque a Perséfone é casada. E segundo, porque a Afrodite está completamente perdida por uma razão técnica, por um acidente que aconteceu com o material de trabalho dela. Explico melhor. O filho dela, que nascerá o assunto do próximo episódio, que nós vamos encerrar com a série da Afrodite, o filho dela, Eros, tem setas do amor. Tem 2 tipos de seta. A seta com ponta de ouro, não sei de que, algum metal nobre, deve ser nióbio, que faz com que a pessoa se apaixone instantaneamente. E a seta com ponta de chumbo, que faz com que a pessoa odeie o outro. Então, quando ele quer criar um problema, ele, amando de Afrodite, porque o Eros é apenas o bracinho armado de Afrodite, ele espeta um com a flecha de ouro e outro com a flecha de chumbo. Portanto, um se torna completamente apaixonado e o outro passa a odiar o que está apaixonado. O problema está criado, né? Mas ela estava arrumando, ou estava tirando pó, porque mãe é mãe, das flechinhas do Eros, e uma das flechas cai da sua mão e arranha o seu peito.
E ao arranhar o seu peito, bem quando o Adonis estava por lá, ela está perdidamente apaixonada por ele. Então, entre as duas não tem chance. A Afrodite realmente está muito mais envolvida, muito mais empolgada. Bom, Zeus, que é o deus da justiça, sempre pede um julgamento dele, ele diz, olha, vamos dividir o ano em 3 partes. Uma parte ele fica com a Perséfone, outra parte ele fica com a Afrodite, e a terceira ele fica livre para escolher o que ele vai fazer, porque também ele tem que ter umas férias. O Zeus estava pensando no galope que essas duas deusas iriam dar no jovem. E, no fundo, você deve estar reconhecendo, se você já conhece bem a mitologia, um pouco uma reedição do que aconteceu com a Perséfone, que passa um tempo lá no mundo dos mortos e um tempo aqui no mundo dos vivos, que nós vamos ver no episódio da mãe dela, da Deméter. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, o Adonis teria uma parte livre para ocupar no que ele quer. Ora, a Afrodite, ela está apaixonada, ela tem o cinturão, aquele famoso cinturão que deixa os homens enlouquecidos, e logo, logo ela convence o Adonis a passar aquela parte livre com ela também. Então fica um pedaço do ano para Perséfone e 2 pedaços para Afrodite. Ora, ela passa a viver com ele onde ele vai, onde ela vai junto, ela está realmente in love. Não vou dizer que ande de mãos dadas, mas estão sempre juntos. E ele, como jovem, como qualquer grego da época, ele caça. Caça e Afrodite começa a achar muito perigosos os animais. Então ela o adverte, olha, cuida disso, cuida do lobo, cuida do urso. Não caça esses bichos maus, vê se caça os bichos bonzinhos. Nós sabemos. E ele ri, porque ele é um jovem orgulhoso das suas habilidades de caçador e tal. Ora, acontece o óbvio. Um javali, um feroz javali, investe contra Adonis, fere-o na coxa, porque o javali, pela altura dele, ele nunca passa da altura da coxa de um homem. Pega na femoral, em algum lugar. Há vários casos reais e mitológicos de morte por um javali. Pega o Adonis na coxa e o Adonis vai morrer nos braços de Afrodite, chora em que o sangue de Adonis depois parece que vai formar as flores, as anêmonas, que são vermelhas lá na Grécia, aparece. É um mito da formação dessas flores. Mas que javali era esse? Ora, segundo a versão, que eu acho que é uma versão boa de nós adotarmos, porque a história fica mais fechada, esse javali foi mandado por Ares. Porque Ares, o famoso namorado de Afrodite, teria ficado completamente ciumento e Perséfone foi falar com ele, instigou mais o seu ciúme e ele então, para se livrar do seu rival, que ele achava que era rival, embora Afrodite parece que não estivesse mais com ele, manda um javali especial que vai matar o Adonis. Essa cena é uma cena que tocou muito o coração do Ocidente, né? O Shakespeare tem o Vênus, vocês vão encontrar mais como Vênus e Adonis, não como Afrodite e Adonis, mas é muito representado, e o Adonis passou a ser, inclusive, uma palavra usada no sentido de beleza masculina, juntamente com Apolo. É um verdadeiro Adonis, é um verdadeiro Apolo. E isso, no tempo que as pessoas tinham cultura, era muito usado para elogiar um homem bonito, etc. Bem, o terceiro, embora não seja comentado nos livros de mitologia, comento eu, é o próprio Paris. Naquele julgamento das deusas, quando Afrodite praticamente o seduz para ganhar o prêmio da maçã a mais bela, ela promete a ele o amor de Helena de Troia, que era a mulher mais bonita do mundo. Na verdade, Helena, isso nós vamos ver quando estudarmos a saga de Troia, passa a ser uma espécie de Afrodite humana. Ela é a representante da Afrodite, e a Afrodite se projeta nela. Ela ficou fascinada com Paris também. Parece que os pastores de Troia eram muito bonitos. Ela já tinha antecedentes com Anquises e ela vai cobiçar o Paris também. Mas ela vai possuir o Paris através da sua representante, que é Helena. Isso, para não parecer que eu estou inventando, isso fica bem claro na Ilíada. Na Ilíada há uma cena
em que, no início da Ilíada, até, acho que o canto 3, o canto 4, há uma cena em que os dois exércitos que estão lutando há 10 anos resolvem, por proposta até do próprio Paris, resolvem fazer um combate singular, ou seja, os gregos escolherão um representante, Troia escolherá outro, eles vão se defrontar, quem vencer decidirá a guerra. Os gregos apresentam Menelau, que é o marido de Helena, é o mais interessado naquilo, que está tomado por aquela indignação, e do lado de Troia vem o Paris, que é o que levou a mulher dele. Se o Paris vencer, os gregos vão embora, não incomodam mais, e Helena fica. Se Menelau vencer, eles levam Helena e vão embora, mas os dois grupos, os dois exércitos não sofrerão mais. A proposta é aceita entusiasticamente pelos lutadores, pelos soldados principalmente, né? O soldado raso, eles não vão ter mais que lutar, não vão ter que brigar. Então, sentam no chão e vão se defrontar. Evidentemente, quando corre um para o outro, eles correm com um elan diferente. Aquele que tem razão tem muito mais vigor, tem muito mais garra, enquanto o Paris, que é um pouco culpado, sabe disso, ele traiu a hospitalidade do próprio Menelau, ele não tem essa mesma gana que tem o Menelau. Quando eles se defrontam, eles atiram as lanças um no outro, é praticamente uma espécie de cerimônia social, quer dizer, erram os dois, e partem para as espadas. E quando partem para o uso das espadas, o Menelau está com tanta gana que ele atinge o Paris, ou no escudo, ou no capacete, não importa, e a espada quebra. Não esqueçamos que elas são espadas de bronze. O aço não era usado por eles ainda. A espada quebra e, portanto, ele estaria em desvantagem. Paris está armado e ele está com um toquinho de espada, só o cabo e um pedacinho, um coto de espada. Mas o Menelau não quer saber, ele quer o sangue do Paris. Então ele sai correndo, pega o capacete do Paris, que está preso na cabeça, como também o dele, por uma gargantilha, puxa o capacete para trás da cabeça e começa a estrangular o Paris, começa a puxar, apoia um joelho nas costas do Paris, puxa o capacete, puxa, e aquela tira que segura está começando a entrar no pescoço do Paris e ele vai morrer. Então, nesse momento, Afrodite intervém, porque a deusa está ali supervisionando. Intervém e faz a gargantilha arrebentar. E o Menelau cai sentado no chão com um capacete na mão. Afrodite faz levantar uma nuvem de pó e nessa nuvem de pó ela eleva nos ares sem que ninguém veja o Paris, some o Paris e vai depositá-lo lá no seu quarto, nos seus aposentos em Troia. Isso depois nós vamos ver quando virmos a Ilíada, vai dar uma confusão, cadê o homem? Bom, eu venci, estou eu só com o capacete, não interessa. Mas feito isso, instalado o Paris são e salvo no seu quarto, ela vai procurar a Helena, que está lá na muralha assistindo a cena, porque a cena vai decidir a vida dela. E ela diz, agora vamos lá, que o Paris está no quarto, esperando por ti. Ele está fresco como se estivesse vindo de uma dança. Vai lá, ele está com belo, ele está resplandecente, está reclinado na cama. Vai lá dar amor para ele. A Helena fica possessa. Ela diz, pela primeira vez, onde é mais que tu vais me levar? O que tu queres mais que eu faça? Ela sente, na verdade, que a Helena diz que a Afrodite é que quer fazer isso. E que ela não quer se tornar um joguete da Afrodite, do desejo de Afrodite, que daqui a pouco vai escolher um outro mortal. Ela diz, deusa surpreendente, por que deste modo queres me enganar? Na verdade, me levarás para mais longe, para uma das cidades bem habitadas da Frígia, se também lá existir algum homem mortal que te é querido. No fundo, ela diz, vai lá, vai tu. Aliás, ela diz, né? Vai tu. Tu queres fazer isso, então vai lá e faz. Por que tu ficas me mandando? A Helena, com a sua sensibilidade, percebeu que a Afrodite possuía Paris através dela.
Então, embora isso não seja muito comentado nos livros de mitologia, alguns são muito, aliás, muito assim, sérios, muito compenetrados, fica claro que há um interesse de Afrodite por Paris. Ela não o defende assim tantas vezes na Ilíada só porque ele deu o prêmio para ela. E por isso ela tem gratidão. Não, ela vibra com o sexo de Helena com Paris. Ela, no fundo, estava fazendo sexo por tabela. E por isso eu incluí o Paris como também um dos amores de Afrodite. Não muito declarado, não muito confessado, mas acho que quando virmos a Ilíada vai ficar bem claro o que eu estou dizendo. Oi, pessoal, vamos falar sobre os materiais exclusivos desse episódio agora. Nós temos 4 textos. O primeiro deles é uma crônica do professor Moreno sobre a importância da nudez de Afrodite para a arte grega. A gente também tem representações gráficas, como a gente sempre traz, algumas representações gráficas da personagem, da deusa Afrodite. Nós temos também um trecho da Ilíada que a Helena acusa a deusa Afrodite de usá-la para dormir com Paris por tabela. E tem também um hino de Afrodite, um hino que relata seu romance com Anquises. Para quem é apoiador da modalidade Deus, além desses textos, tem também o curso de mitologia na arte. E acabou de entrar no ar agora a 7ª aula do curso, a penúltima aula do curso, que é sobre o relacionamento entre Zeus e Semele. Está disponível lá, tanto essa aula como todas as outras, para você assistir quando quiser. No próximo episódio, que será o último dedicado a Afrodite, vamos ver Afrodite, Eros e Psique. Olá, amigos! Chegamos agora ao 3º ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as Metamorfoses de Ovídio e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.